Um comportamento que eu sempre fui muito fã, eu sou defensora, né, dele desde muito antes de virar moda, é o comportamento de fazer esportes. Eu nunca fui muito boa em esportes, mas eu vou te explicar hoje por que que isso é importante para nossa vida profissional. Hoje em dia, a gente está com cultura de performance até para os esportes, né? Até a saúde virou um espectro de performance. Você fazer corrida, você quebrar marcos, você ganhar torneios, enfim, isso virou um marketing, um auto-marketing profissional, mas isso também fica, quase que fica lá no currículo do LinkedIn. E isso muitas vezes aproxima algumas pessoas do esporte, as pessoas que são por natureza mais competitivas e não ligam tanto para isso, se aproximam do esporte mesmo, mas outro grupo de pessoas se inibe porque se sente cobrado, se sente pressionado. E eu vejo que o esporte é para ser, antes de tudo, uma ferramenta de significar a nossa vida, a nossa existência no mundo, de fazer com que a gente ganhe autoexpressão, inclusive profissional, e seja um hábito positivo, seja um hábito que você goste de fazer. Porque se você não gosta de fazer, se você não vê sentido, se você só vê que é mais uma cobrança naturalista, a chance de você se afastar do esporte é muito alta, né? Muito mais alta do que você praticar. Então, antes de tudo, não tem, né, um checklist do melhor esporte do mundo, mas é o esporte que cabe na tua rotina, que combina com você, que você gosta e se sente bem em fazer. Claro que assim, né, musculação é ótimo, né, natação, a musculação, enfim, né, fortalece os músculos, a gente precisa de massa magra, mas para além disso, né, faz aquilo que você gosta em primeiro lugar, né, depois você vai criando esse hábito. Quando esse hábito estiver fortalecido, você vai escolhendo um pouco mais e refinando essa tua busca. E o esporte é um elemento que, se a gente olhar para a nossa história de vida, né, desde a educação física, lá do primário, lá da escola, ele é um elemento que fala muito da nossa personalidade, inclusive, né, na profissão. Se você, quando você jogava no teu time de educação física, se você era uma pessoa mais tímida, mais recuada, ou se você cooperava com o grupo, como que você era entre os teus pares? Como que você era ao chutar a bola? Você se escondia, você não via a hora? Você era competitivo, você ia pra cima, você motivava o grupo? Você ficava feliz em cooperar ou você ficava triste quando o grupo perdia, né? Você se responsabilizava quando o grupo perdia? Que características no jogo você expressava de si mesmo? Então, o esporte, ele fala em muitas camadas aquilo que às vezes a linguagem lá de trás não conseguia expressar porque a gente não tinha tanto repertório, a gente não tinha tanto conhecimento até da fala, mas no esporte a gente conseguia expressar. Tanto é que muitos psicólogos infantis, eles conseguem, né, avaliar a criança no brincar, através da brincadeira, através dos jogos. Então, o esporte ele é um elemento de autoconhecimento também, e é um elemento que faz com que a gente olhe para o passado e que características no esporte você representava lá atrás que você continua mantendo hoje? Né? Isso é uma pergunta interessante para a gente se fazer e para a gente se avaliar no sentido de melhorar e progredir, né? E hoje também, além de tudo, além dessa autoavaliação, o esporte ele é uma ferramenta importante tanto de manutenção da saúde física quanto de manutenção da saúde emocional e regulação emocional. Porque no esporte você consegue enfrentar, né, a resistência, a resiliência, você consegue também ativar o teu sistema de frustração e recompensa e maturar esse sistema de frustração e recompensa para avaliar as estratégias que você está fazendo e mudar de estratégia se for preciso, lidar com a frustração. Então, o esporte é um cenário seguro que você consegue desenvolver essas competências sem que isso te ameace ou te gere uma perda muito grande, porque a princípio você não vai ganhar o teu pão no esporte, né? A princípio é um hobby, é algo ali anexo da tua vida, não é a principal atividade da tua vida. Então o esporte ele é um ambiente muito seguro que nos permite essa expressão, essa liberdade, permite com que a gente coloque o estresse para fora e regule o nosso estresse também, e a gente estabilize e volte para casa mais estável, né? Tem essa ligação com a dopamina, a endorfina, né? Dá uma acordada no corpo, se você
tá meio deprê, isso é estatística também, né? A gente vê aí que níveis de depressão, até de TDAH, melhoram muito quando você pratica um esporte na tua rotina cotidianamente. E o que eu vejo é que muitas pessoas têm dificuldade de ter uma rotina definida e uma rotina que inclua o esporte na tua semana. Então, muitas vezes até a construção da rotina, ela não dá muito espaço para encaixar um momento de esporte ali, de atividade física. Então, olhe também para como que está sendo organizada a tua rotina, se você prioriza horários que você consegue encaixar atividade física. Porque às vezes essa rotina ela tá tão maluca, tá tão acelerada, tá tão sem contorno, sem limites, que é difícil você visualizar quais são os horários que você vai praticar atividade física e realmente priorizar isso. Ou às vezes até apareceu algum horário livre e você vai para as redes sociais, né? Ou faz coisas que você nem estava planejando tanto, que não são importantes para você, ocupa esse tempo, se ocupa e não se prioriza. Então aqui também é um convite, né, para você priorizar e montar uma rotina ativa. Eu sei que a rotina muda, ela não é fixa, ela é flexível, né? Ela vai se ajustando com as nossas demandas, com os nossos momentos de vida, mas incluir na rotina a atividade física é muito interessante. E uma outra página também que eu queria acrescentar aqui nesse vídeo é você não se culpar se não deu para fazer atividade física. Eu lembro que no período que eu tive o Bernardo, no pós-parto, na amamentação, eu era tão sugada, minha energia era tão sugada ali pra amamentar, pra ficar acordada com ele. Eu também tava com uma privação de sono absurda, que eu não tinha forças pra fazer atividade física. Ou eu amamentava, ou eu fazia atividade física. Não dava pra fazer as duas juntas. E se eu fosse fazer atividade física uma vez na semana, já era um pulo de alegria, né? Então, assim, diminuir a cobrança também em momentos que realmente não dá, entender qual é o momento que você tá agora, né? E às vezes a gente se planejou para fazer atividade física e, puf, tem uma doença, tem um imprevisto, tem uma gripe, aí você já tem que suspender de novo. E a gente está gerenciando, né, esses imprevistos da vida e os fatores que a gente não controla, para não se culpar também, porque a atividade física não é para ser sofrimento, não é para ser culpa, não é para ser penalização.